Para Logan, superstições eram irrelevantes e pressentimentos vagos não tinham lugar em sua mente analítica. Olá, seja muito bem-vindo. Aproveite a história, faça sua inscrição agora e ative o sino para atualizações. A realidade dele sempre se baseou na razão, em estatísticas e em sequências lógicas que denunciavam qualquer anomalia. Entretanto, o alerta desta vez não surgiu de um erro de programação ou de uma pane no sistema. Manifestou-se como uma lacuna. Não era apenas quietude, mas uma falta perturbadora e difícil de explicar. Ele não sabia apontar a causa exata. Os diálogos com Brooke continuavam ocorrendo. As agendas eram respeitadas. O cotidiano, na superfície, permanecia inalterado. Contudo, havia um erro no ar. Assemelhava-se a uma frequência inaudível, aquela estática que percebemos pela pele antes de ouvir. Esse desconforto começou a se expandir em instantes que antes eram irrelevantes. Durante os jantares, Brooke parecia aérea, com a mente distante dali. Quando ele tentava o humor, ela sorria, mas com um delay perceptível, e a alegria jamais alcançava seu olhar. Não deve ser desamor, ele racionalizava. Apenas exaustão, o peso da rotina. Até que chegou o momento em que as justificativas internas para acalmar seus pensamentos perderam a eficácia. O ponto de virada, que o fez questionar toda a sua estrutura, foi uma cena trivial. Brooke saiu do banho com os cabelos envoltos na toalha, caminhou até o quarto e alcançou o smartphone. Um movimento comum, mas ela agarrou o dispositivo com uma avidez quase robótica. Não desbloqueou a tela, nem digitou nada. Apenas permaneceu estática, fitando o visor escuro, como se aguardasse algo que ainda não viera. Ou, quem sabe, temendo o que poderia vir. Logan observou da porta, calado, invadido pela impressão de que a mulher cruzando o aposento já não era a pessoa com quem se casara. Foi ali que a ficha caiu, o problema não residia no que ela falava ou fazia, mas no que ocultava. Não existia um erro óbvio, nem uma falha gritante, apenas a carência de uma presença real. Ele começou a calcular há quanto tempo ela não sustentava o olhar. Há quanto tempo o beijo de boa noite se tornará um protocolo vazio? Há quanto tempo o eu te amo ou não tinha mais peso do que um simples o bom dia? Sem evidências, sem rastros físicos, Logan concluiu que a única validação necessária era aquele incômodo crescendo em seu interior, como um defeito oculto, um glitch que, por ser silencioso, poderia derrubar toda a rede se não fosse tratado. Ele sabia que muitos, nessa hora, optam pela cegueira, evitando o conflito para manter a ilusão de normalidade. Mas esse nunca foi o método de Logan. Sua trajetória profissional lhe ensinou que as falhas mais críticas são aquelas que parecem inofensivas à primeira vista. Naquele instante, determinou que não deixaria essa dúvida virar arrependimento futuro. Recusava-se a ser pego desprevenido, ludibriado, ou descobrir tarde demais que negligenciou os alertas vitais de sua existência. Respirou fundo e, pela primeira vez, analisou Brooke como analisava os sistemas que auditava, com frieza, tática e a lucidez de quem entende que, às vezes, o adversário mais complexo não é o que se camufla bem, mas aquele que amamos demais para desconfiar. Sem urgência, sem embates, mas com a resolução firme de desvendar a realidade. Mesmo que a verdade fosse mais cruel do que ele suportaria, Logan optou pela precisão cirúrgica. Instalou um dispositivo de rastreamento no veículo dela, não por capricho, mas pela necessidade de compreender suas frequentes saídas. No dia seguinte, ao verificar o mapa, chocou-se ao ver o carro parado na sede de uma concorrente direta, uma firma de proteção de dados que ele conhecia bem. Aquilo ultrapassava o estranho. Ela jamais citara qualquer vínculo com aquele lugar. Logan evitou o confronto imediato. Escolheu monitorar e decifrar o propósito daquela visita. Naquela noite, tentou descansar, mas a ansiedade era brutal. Perto das 2 da madrugada, ainda desperto, sentiu Brooke deixar a cama com cautela extrema para não gerar ruídos. Ele se manteve estático, simulando sono profundo, enquanto ela deixava o quarto rumo ao escritório dele. Minutos depois, ele se ergueu sem som e posicionou-se atrás da porta entreaberta. Viu Brooke acomodada frente ao monitor, digitando com velocidade e concentração absoluta.
Ela possuía a senha, e ele nunca a ocultara. O choque foi vê-la ali, naquela hora, sozinha, navegando nos arquivos dele. Permaneceu por quase 20 minutos, desligou a máquina e retornou ao leito como se nada houvesse ocorrido. Assim que o sol raiou, Logan foi ao escritório e auditou os logs. Em instantes, revelou o ato dela. Brooke enviará documentos sigilosos, informações críticas de clientes para a corporação rival. Aquilo transcendia a traição conjugal ou era um delito penal. Logan congelou frente à tela, tentando processar. Ela queria incriminá-lo ou jogava no time adversário por lucro? Ele conhecia o proprietário daquela companhia, um indivíduo sem ética, disposto a tudo para aniquilar competidores. Não podia permitir que aquilo continuasse. Velozmente, Logan alterou todas as credenciais e chaves de criptografia, isolando o acesso aos dados que ela transmitirá. Aqueles arquivos tornaram-se inúteis. Então, respirou e traçou um plano. Acusá-la não bastava. Precisava de mais. Decidiu criar uma arapuca para flagrar Brooke no ato, com provas cabais, eliminando qualquer chance de defesa. Logan sabia que precisava superar a simples vigilância. Para que ela caísse, precisava crer que ainda havia algo valioso para roubar. Durante um jantar trivial, fitou-a nos olhos, e com a face mais serena possível, comunicou uma novidade que, na essência, era pura ficção. Afirmou ter acabado de firmar um contrato com uma gigante de investimentos, um conglomerado global bilionário que escolhera sua empresa para gerir toda a infraestrutura digital. Enfatizou que as tratativas foram longas, mas o acordo estava selado. Citou cláusulas de sigilo absoluto e que os arquivos ficariam em seu computador pessoal, acessíveis apenas a ele. Brooke fingiu surpresa e alegria, mas Logan captou algo extra em seu olhar, um brilho fugaz, quase invisível, que ele sabia ler perfeitamente. Era a expressão de quem acabará de descobrir um tesouro. Ele reforçou a farsa, mencionando cifras astronômicas, garantindo que aquilo mudaria o patamar da firma e asseguraria o futuro financeiro deles. Repetiu que o material era ultra-secreto e, por segurança, manteria tudo offline em sua máquina. Disse ainda que passaria os dias seguintes revisando a papelada e adaptando os sistemas. Brooke escutou com atenção, indagou detalhes e exibiu aquele interesse de quem parecia zelar pelo sucesso do esposo. Logan respondeu com paciência, como de hábito, mas intimamente sabia que ela morderia a isca. Naquela madrugada, conforme previsto, Brooke levantou-se novamente no silêncio da noite, com a mesma cautela de quem evita ser vista. Logan, repetindo a tática, fingiu dormir, controlando a respiração. Ela saiu e, segundos depois, ele ouviu a porta do escritório. Desta vez, porém, ele deixará o PC desconectado da rede propositalmente. Queria testar os limites dela. Brooke, ignorando a armadilha, tentou acessar a nuvem, mas notou a falta de sinal. Então, com a naturalidade de quem domina o ofício, abriu a gaveta e sacou um pendrive. Conectou-o, copiou velozmente os arquivos que julgava serem do contrato bilionário e, com a mesma frieza, removeu a mídia e guardou na bolsa. Logan, oculto pela fresta da porta, assistiu a tudo com um misto de pesar e alívio. Era prova final de que ela não hesitava em agir contra ele, ignorando anos de união. Ela encerrou a tarefa, desligou tudo e voltou para a cama, deitando-se ao lado dele como se fosse inocente. No dia seguinte, Logan ativou outra ferramenta instalada recentemente, um software capaz de espelhar as mensagens do aparelho dela. Sabia que era invasivo e, em tempos normais, jamais faria isso. Mas o cenário atual ignorava a ética comum, ele precisava de certeza total antes do checkmate. Ao ler as conversas, viu que Brooke agendara um encontro com o dono da rival para o dia seguinte, num restaurante reservado. O teor do diálogo eliminava dúvidas sobre a reunião. Além de acertar a entrega do dispositivo, havia trocas de mensagens inequivocamente íntimas. Logan leu, com olhar fixo, trechos onde ela dizia sentir falta dele e ansiava pelo encontro. Ele respondia com a mesma intensidade, fazendo Logan constatar com brutalidade que a esposa o traía não apenas nos negócios, mas no afeto. Não era só espionagem industrial,
era uma fraude completa, uma vida dupla construída sob o teto dele, com um homem que agora era inimigo em todas as frentes. Ainda assim, manteve o controle. Agir por emoção seria inútil. Precisava garantir que sua resposta tivesse o respaldo da lei e força para encerrar aquilo definitivamente. Buscou um oficial de polícia perito em crimes digitais e corporativos. Expôs o cenário, entregou o dossiê que montara há semanas, rastros virtuais, áudios, documentos, evidências sólidas de que Brooke e o rival operavam um esquema criminoso. O agente confirmou que o caso violava múltiplos artigos legais, quebra de segredo, furto qualificado por fraude e formação de quadrilha. A instrução foi clara, de manter a serenidade e permitir que a polícia efetuasse a prisão, garantindo a legalidade do processo. Na noite marcada, Logan seguiu Brooke até o local. Observou de longe quando ela entrou, sentou-se com o amante e o saudou com um beijo na boca. A cena foi breve, mas bastou para validar tudo o que Logan precisava. Agiam como namorados, riam, trocavam olhares de cúmplices. Em dado momento, ela retirou o pendrive e o colocou sobre a mesa. Nesse instante, Logan avançou, ladeado pelo oficial e 2 agentes à paisana. Quando Brooke notou a presença deles, tentou ocultar o objeto, mas era tarde. O policial exibiu o mandado, informando a detenção por espionagem e associação criminosa. Brooke e o empresário ficaram estáticos, atônitos com o flagrante. O homem tentou debater, mas as provas eram absolutas. Em minutos, ambos estavam algemados e sendo conduzidos. Logan permaneceu ali, assistindo com um vazio indescritível. Não houve alívio, nem júbilo, apenas a certeza de que o ciclo se fechará da forma mais dura possível. Ficou observando enquanto eram levados. O restaurante, antes palco de uma traição velada, agora sediava um desfecho público e incontestável. Respirou fundo. Nada mais restava a ser dito. Entregou o pendrive recuperado aos agentes como prova final. Retornou para casa sem olhar para trás, com a mente carregada, mas ciente de que protegera a si, sua empresa e seus clientes. Nos dias subsequentes, o escândalo varreu o setor de segurança digital como fogo em palha seca. A prisão do casal estampou sites e fóruns especializados. Muitos questionavam como Logan teve o sangue frio para desmantelar o esquema sem dar pistas. Mas quem conhecia sua carreira sabia que aquele era seu padrão, um planejamento meticuloso, execução exata. Ainda assim, por trás da fachada de homem de ferro, havia alguém que vira o casamento e a vida pessoal ruírem diante de si. Foi nesse caos que Logan tomou uma decisão vital. Contatou Cole Turner, antigo parceiro da agência de inteligência, alguém de total confiança, e propôs uma nova sociedade. Disse que não queria mais operar sob a sombra do ocorrido, que precisava de um recomeço, um projeto com bases éticas, longe das brechas que sua vida pessoal revelara. Cole aceitou na hora e juntos criaram a Brand Turner, focada em defesa cibernética e operações especiais. A nova firma iniciou discreta, mas a fama de Logan e a seriedade de Cole logo trouxeram grandes contratos. Em meses, já blindavam grandes corporações, evitando que outros sofressem fraudes como a que Logan enfrentará. Cada contrato era prova de que ele convertera a maior dor possível em combustível para crescer. Logan mergulhou no trabalho, refez rotinas, criou processos, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Mas uma parte dele achava que confiar novamente seria impossível. Essa percepção mudou numa noite qualquer, quando Harper, uma colega de equipe, o chamou para jantar. Ele quase negou, mas foi sem expectativas. No restaurante calmo, falaram de projetos, ideias, e o papo fluiu para além do trabalho. Harper não foi invasiva sobre o passado, apenas ouviu com respeito real. Logan notou que não precisava se justificar, e isso o surpreendeu. Pela primeira vez, sentiu-se apto a falar da traição sem ira, apenas como uma cicatriz superada. O jantar foi leve e ele voltou para casa sem aquele vácuo que o perseguia. Percebeu que o recomeço já acontecia, sem planejamento. Não precisava preencher o lugar de Brooke. Só precisava deixar, aos poucos, que novas pessoas entrassem, sem medo.
Nos meses seguintes, Harper virou mais que uma sócia confiável, ocupou silenciosamente um espaço vital na vida dele. Construíram algo natural, sem pressa, sem provar nada a ninguém. Só muito tempo depois, Logan compreendeu a real vitória. Não foi o flagrante perfeito, nem o sucesso da firma ou a prisão dos culpados. A vitória real foi a capacidade de seguir, de reconstruir com honra, de permitir que o afeto renascesse, mesmo após ser destruído. Ao lado de Harper, numa vida refeita com verdade, ele entendeu que certas traições não nos acabam. Elas apenas limpam o terreno para algo infinitamente superior. Semanas depois, recebeu uma chamada inesperada. Era o defensor de Brooke. Com voz formal, disse que ela solicitava vê-lo. Queria uma última conversa antes da sentença. Logan silenciou, ponderando. Não precisava daquilo. Não precisava de perdão, mas sabia que era o ponto final necessário. Na manhã seguinte, foi ao presídio. O local era gélido, como todo destino de escolhas erradas. Foi levado à sala de visitas. Ao entrar, viu Brooke, no uniforme, olhar baixo, abatida, irreconhecível. Ela ergueu os olhos, antes que ele falasse, desabafou com voz trêmula. Disse que não sabia o que fazia, que fora iludida, que acreditou nas promessas de Carter sobre uma vida nova e sucesso, e que no fim percebeu ser apenas um peão no jogo dele. Disse sentir vergonha, que nunca quis feri-lo daquela forma e que não entendia como cruzara tantos limites. Pediu perdão, chorando, sabendo que talvez nunca o recebesse, mas precisava falar. Logan ouviu calado, com o mesmo olhar firme. Quando ela cessou, ele respirou e, sem mudar o tom, disse que nunca desejou vê-la presa, mas que foram as escolhas dela, cada mentira, que a levaram até ali. Disse que, apesar de tudo, torcia para que ela se reconstruísse e encontrasse paz. Ela tentou tocar a mão dele, mas ele recuou suavemente. Olhou-a uma última vez e desejou sorte. Levantou-se, virou as costas e caminhou para a saída, certo de que aquele era o fim definitivo. Ao cruzar o portão, sentiu que, pela primeira vez desde o início, estava realmente livre. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e ative o sino para não perder nada. Até a próxima.